né? Então eu vou abraçar os que profanam o nome de Deus, profanam a palavra de Deus? Não, são inimigos de Deus, são inimigos da cruz de Cristo. Essa briga não é uma briga carnal, material. Eu não ando de mãozinha dada com aqueles que negam os princípios da fé. E nenhum cristão verdadeiro vai fazer isso. Entendeu? No âmbito cristão, o que prevalece é a verdade. E a verdade não é relativa. Quem vai dizer que a verdade é relativa são os filósofos contemporâneos, depois do Renascimento, né? Kant, ele surge aí com o seu agnosticismo. Deus existe? Sei. Pode ser que sim, pode ser que não, quem sabe, né? Existe, mas a gente não consegue ver ele, mas também não dá para provar que ele não existe, né? Então, a verdade ela não é relativa, a verdade é absoluta. A verdade é aquilo que Deus revelou de si mesmo. O restante tudo é mentira, né? E não há verdade fora de Deus. E toda a verdade que Deus quer que exista no mundo provém de Deus. Até mesmo das leis nobres dos homens são verdades que vêm de Deus. Até a própria lei natural, descoberta pelos filósofos na época de Sócrates, Platão e até mesmo os pré-socráticos. Quantas verdades eles descobriram só observando a criação? Existe verdade de Deus espalhada na criação, porque o que de Deus se pode conhecer está expresso na sua criação. Paulo fala isso em Romanos 2. Né? Então existe verdade de Deus na criação, que o homem pode chegar a algumas verdades, e isso espantou os pais da igreja, né? Os pais da igreja no início do século, porque e muitos pais da igreja do início do século eram grandes filósofos, foram influenciados por Aristóteles, por Platão, as duas maiores escolas que existiam, né? Eles foram influenciados por quê? Porque eles viam que aqueles homens carregavam verdades neles sem conhecer o Evangelho. E, inclusive, alguns desses pais, eles erraram em alguns... Não que eles erraram do ponto de vista dos pilares da fé, mas em algumas interpretações. Exemplo mesmo, existia o pai da igreja primitiva que achavam que Sócrates tinham sido salvo, esses filósofos tinham sido salvos por causa justamente dessas verdades que eles entenderam, né? Com relação ao Logos divino, um exemplo mesmo, né? Mas nós sabemos que não há salvação fora de Cristo. Não existe salvação fora de Cristo. Você pode ser uma pessoa nobre, boa, você vai ter até os benefícios temporais da terra por fazer coisas nobres, entendeu? Mas a salvação está em outra esfera. A redenção está em outra esfera. É outra esfera. Mas como as pessoas estão muito saturadas de congregação cristã no Brasil e de uma falsa doutrina, aí acha que todos os outros cristãos carregam esses mesmos vícios dessa instituição. Entendeu? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é sair do agnosticismo, do humanismo e do universalismo. Tá? Para certas pessoas, para elas não cair no ateísmo, ela tem que acabar aderindo esses conceitos filosóficos, senão ele cai no ateísmo aberto, né? Então ele passa a cair no agnosticismo, ele passa a cair no humanismo e ele passa a cair no universalismo, porque senão ele vai acabar caindo no ateísmo, entendeu? Ele vai deixar de crer em Deus. Então Deus passa a ser para essa pessoa supostamente não manchar as vestes santas de Deus,
Ele vai fazer um Deus Papai Noel, um Deus bonzinho. Ele vai reduzir a Deus ao seu estado caído, pecaminoso, né? E vai querer compreender Deus com a sua mente finita. Nós temos que tomar muito cuidado quando abrimos a boca para falar de Deus. Nós podemos falar de tudo, podemos aqui fazer debates filosóficos, ideias e conceitos, sem envolver Deus. Vários homens, inclusive aqueles filósofos do tempo de Copérnico, do tempo após Renascimento, todos aqueles filósofos daquela época, eles tiveram sua contribuição para a sociedade em vários aspectos, né? Em vários aspectos, materialismo, o desenvolvimento de instituições, o amadurecimento de instituições, em vários aspectos. Agora, o problema todo da filosofia foi quando ela procura explicar a teologia com a sua lente. E toda vez que a filosofia procura explicar a teologia com a lente do racionalismo, do empirismo e de tantos ismos que tem, nasce um monstrinho. Toda vez nasce um monstrinho quando isso acontece, né? E aí nós temos que pegar a nossa lente, tirar ela de lado, tá? Se humilhar no pó e na cinza diante do Deus Criador, soberano, tá? Se reduzir a nada, saber que a justiça de Deus é muito mais elevada do que a nossa, que os pensamentos dele são outros, que o nosso ser finito é incapaz de alcançar os grandes pensamentos de Deus, que nós estamos falando de um Deus que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando eu falo que Deus não muda, nós estamos dizendo que não há pensamento novo em Deus. E isso espanta a nós, os seres humanos. Um Deus que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um Deus que não há pensamentos novos nele. Não existe nada de novo em Deus. Pensamentos novos. Um Deus que conhece, que é presciente. Tudo isso nos espanta, essa grandiosidade de Deus, e somos incapazes de compreender o ser infinito de Deus. E aí quando falamos de incapazes de compreender, nós nem compreendemos direito o que significa a palavra salvação. Nós estamos falando de um estado eterno, de um corpo glorioso, que nós nem conseguimos imaginar o que é essa glória. E também nós não conseguimos imaginar o que é o inferno. Uma coisa eu posso falar do inferno, tá? Algumas verdades dele. Ele existe, né? Existe uma teologia chamada aniquilacionista, que diz que as pessoas não sofrerão castigo eterno, que a alma será aniquilada. Isso a Testemunha de Jeová ensina, os adventistas ensinam, né? Mas é uma doutrina que não é bíblica. A gente vai dizer que Deus é injusto, que Deus é malvado? Não, Deus é santo e justo. Nada disso afeta a Deus, essas verdades. São verdades de Deus. Né? Então, existe o céu e existe o inferno. É a Bíblia que fala. O maior pregador do inferno não foi os apóstolos. O maior pregador do inferno, da doutrina do inferno, foi Jesus Cristo. Não existiu outro pregador que pregou tanto o inferno que nem Jesus Cristo. E ele foi o maior pregador do inferno, Jesus Cristo, sobre essa doutrina. Né? Que a gente não... Às vezes, muitos não gostam de falar, não gostam de pensar. Não gostam de pensar e de falar por quê? Não queira ser justo diante de Deus.
Se submeta à justiça de Cristo para ser salvo. Tá bom? Ou senão, caia no universalismo, no deísmo, no panteísmo, no ecumenismo, no sincretismo religioso. Né? Misture budismo com o espiritismo, com judaísmo, e vai misturar todos os ismos aí, e no final você vai ter um monstro do outro lado. E não se submeta à Bíblia. Então toda vez que você for falar de Deus, tenha muita reverência, tá? Muita reverência. Muita reverência. Tenha temor nas coisas de Deus. Não um temor hipócrita, mas tenha reverência diante de Deus. A alegria que os cristãos sentem não é uma alegria, essa alegria que o mundo sente. Claro que podemos ter momentos descontraídos. Eu tenho com a minha família, com a minha filha, com a minha esposa, com os meus amigos. Né? Mas quando falamos das coisas de Deus, não há brecha nem espaço para brincadeira. Deus se fez homem e morreu numa cruz. Sofreu vitupério. Ele foi moído pelas nossas transgressões e não dá para brincar com isso. É uma coisa muito séria. Tá? Então eu vou classificar alguns pontos aqui de doutrinas fundamentais, né, que eu fiz algumas anotações aqui e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então é o seguinte. Nós temos que tomar cuidado, primeiro, para não cair em nenhum desses ismos, para não criar um sincretismo religioso. Tá bom? Porque quando caímos no sincretismo religioso, nós se apartamos da verdadeira religião bíblica, do que a Bíblia fala. Tá bom? Segundo, eu acho que alguns sabem o que é isso. Então, e muitos pecam contra Deus por causa disso. Porque fazem a exegese e a hermenêutica errada. Então eu não posso falar com o que a Bíblia diga ou o que ela não diga. Da mesma forma que a Constituição brasileira tem a sua interpretação, ainda que haja algo vago e que deixe margem para várias interpretações, na Bíblia não tem isso, tá bom? A Bíblia interpreta ela mesma. Existem textos difíceis de serem compreendidos e através dos textos mais fáceis, nós passamos a compreender os textos mais difíceis à luz dos textos mais fáceis. Existem coisas que Deus não quis revelar para nós sobre sua soberania, que está lá, que fala que dessas coisas soberanas de Deus, mas que Deus não nos revelou como isso acontece. Está lá oculto no próprio Deus. E não nos cabe querer persuadir a Deus, querer ler a mente de Deus. Não dá, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado para não cair em nenhum dos ismos, tá? Sempre levando em consideração a hermenêutica e a exegese, para daí extrair do texto o que ele está dizendo. Também é bom sempre fazer alguma leitura de algum irmão sério sobre o tema, né? Alguns comentários, é muito bom, nos ajuda, né? Às vezes a gente lê um comentário de um irmão, de outro irmão, nos ajuda a compreender o texto, entendeu? Eu procuro sempre ler alguns. Eu gosto mais dos antigos, eu gosto dos reformadores, eu gosto dos eruditos antigos. Tem alguns recentes muito bons, tem homens de Deus muito bons hoje que escreve, tem muito escrito muito bom, mas eu particularmente eu gosto mais dos eruditos antigos, lá da reforma, pós-reforma, ali no tempo, daquele tempo lá. Existe também muitos homens, muitas pregações muito boas hoje, de muitos homens de Deus, tá? Então,
Nós temos que levar em consideração todas essas coisas, tanto a exegese e a hermenêutica, extrair do texto que ele está dizendo, né? Para que a gente não venha torcer o texto e fazer com que ele diga o que ele não está dizendo, né? Então, primeiro, temos que tomar cuidado para não cair no agnosticismo, que seria aquela ideia de que Deus existe, não sei, pode ser que sim ou pode ser que não, né? O idealizador desse conceito filosófico é Immanuel Kant, um alemão, filósofo alemão, né? Esse agnosticismo, como o mundo espiritual não dá para ser esse transcendente, não tem como ser compreendido ou sentido ou visto empiricamente, então nós não sabemos se ele existe ou não. A gente percebe que daqui vai surgir, depois do agnosticismo, vai surgir o empirismo, o materialismo, tudo que é tipo de ismo através de Kant. Tá? Então nós vamos ter aí várias vertentes filosóficas aí surgindo. Né? Empirismo, materialismo, eu acho que até foi antes de Kant. Só que o Kant influenciou muito, ele foi um dos grandes filósofos que influenciou muito. Tá? Depois, temos que tomar cuidado também para não cair no deísmo. O que é o deísmo? É achar que Deus fez tudo e que está muito bem, obrigado. Deus deu corda no relógio, fez tudo, deu corda no relógio e toca o barco. E Deus está olhando simplesmente lá do céu, tudo funcionando, Deus não interfere em nada no mundo, tá? Tá tudo acontecendo. Não vou entrar na questão de soberania, porque acontece catástrofes, mal, isso, aquilo. Nós não vamos entrar nesse debate, nesse tema, tá? Não é o objetivo. Só que a Bíblia fala que Deus é soberano e rege todas as coisas. Ponto, acabou. É isso que a Bíblia fala. Tá? Então nós temos que tomar cuidado, porque senão caímos no deísmo. E o outro cuidado que nós temos que tomar é para não cair no universalismo. E muitos estão caindo no universalismo. Ou cai no agnosticismo, ou cai no deísmo, ou cai no universalismo. E esse universalismo é onde se tem a ideia, né, essa ideia antropocêntrica, que o homem é bonzinho, é tadinho, é coitadinho, e que Deus no fim vai salvar todos. Porque se Deus mandasse alguém para o inferno, Deus seria malvado. Né? Essa é a ideia, mais ou menos, do universalismo. Tá? Então nós temos que tomar cuidado para não cair em nenhuma desses conceitos filosóficos. A doutrina do inferno é bíblica, a doutrina da salvação é bíblica e a doutrina do pecado é bíblica, da mesma forma que a doutrina da soberania de Deus é bíblica. Tá bom? O único problema é que a nossa visão de homem, a nossa visão do homem é muito deturpada, é muito corrompida. Nós enxergamos a Bíblia, nós achamos que o homem é bonzinho, é tadinho, é coitadinho, enquanto a Bíblia fala que todos pecados e destituídos estão da glória de Deus, que do céu se manifesta a ira sobre todos os homens que detêm a verdade de Deus em injustiça. Então existe verdade de Deus sendo sufocada pelo homem caído. Então todos nós pecamos em Adão e já nascemos inimigos de Deus. E por causa disso, Deus não vai mandar ninguém para o inferno sem que ele mereça. Todo homem, entenda uma coisa, todo homem merece o inferno. Todos os homens merecem o inferno. Nós nascemos inimigos de Deus. Nós somos, desde o ventre da nossa mãe, nós somos gerados em corrupção, como fala o salmista. Então ninguém merece o céu. Ninguém merece ser salvo. Todos merecem ir para o inferno. Tá? A salvação é um dom gracioso de Deus. Ele quis salvar, mediante o seu beneplácito. Mas como assim ele quis salvar? Ele quis salvar, é a sua boa vontade. Ele é soberano e ele faz da forma do que lhe apraz. Ponto. E todos os inimigos de Deus, Bultmann, Nietzsche, Marx, Mao Tse Tung e tantos outros inimigos de Deus já estão no inferno já. Ponto, acabou. Estão no inferno. Foram inimigos de Deus aberto.
Negaram Deus, abriram sua boca em blasfêmia contra Deus. E hoje estão aonde? Quem pode resistir a esse Deus? Quem pode? Quem pode escapar da mão dele? Quem pode? Ninguém. Então se humilhe diante desse Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Tá? Não queira ensinar para Deus o que ele deve fazer, o que não deve fazer, e questionar o que ele fez. Ele faz conforme lhe apraz. O que cabe a nós é fazer que nem Paulo, adorar ele. Ó, grandeza das profundidades. Acabou. Tá bom? Então, fica aí a minha mensagem aí, tá? Do dia de hoje. Deus abençoe a todos e que todos os que ouçam esse vídeo se arrependam dos seus pecados, peçam perdão a Deus, tá? Peça perdão a Deus. Mas muitos homens não reconhecem os seus pecados e por isso eu vou morrer nos seus pecados e vão para o inferno.